Queridos irmãos, a paz do Senhor para todos, sou o pastor Moisés Câmara e hoje estou aqui com este objetivo, não é? Trazer esse vídeo, espero que não fique apenas neste vídeo, mas eu conto com as suas orações, para que possamos aqui apresentar a nossa declaração de fé, ou a declaração de fé das Assembleias de Deus, né? Então, a CPAD publicou esta declaração, né? É bom você adquirir, você que é obreiro, você que é membro das igrejas evangélicas da Assembleia de Deus, adquira o seu exemplar, certo? Publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Tudo que eu irei falar aqui a partir do momento em que nós iremos já trazer o primeiro assunto, vamos falar sobre as Sagradas Escrituras neste primeiro vídeo, né? Depois vamos falar sobre Deus, mas não nesse aqui. Neste aqui vamos falar apenas sobre este assunto, sobre as Sagradas Escrituras. É o nosso propósito hoje, é o nosso foco hoje. Tudo que eu aqui irei falar está escrito aqui, tá certo? Na declaração de fé das Assembleias de Deus, certo? Então vamos lá. Nossa declaração de fé é esta: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única revelação escrita de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, dada pelo Espírito Santo, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Escrita para a humanidade, e que o Senhor Jesus Cristo chamou as Escrituras Sagradas de a Palavra de Deus, invalidando assim a Palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a esta, que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil. Isso significa que toda a Escritura foi respirada ou soprada por Deus, o que a distingue de qualquer outra literatura, manifestando assim o seu caráter sui generis. As Escrituras Sagradas são de origem divina. Seus autores humanos falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Deus soprou nos escritores sagrados, os quais viveram numa região e numa época da história cuja cultura influenciou na composição do texto. Esses homens não foram usados automaticamente, eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. A inspiração da Bíblia é especial e única, não existindo um livro mais inspirado e outro menos inspirado, tendo todos o mesmo grau de inspiração e autoridade. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, nunca verão a alva. A inerrante, completa e infalível Palavra de Deus. A lei do Senhor é perfeita. É a palavra de Deus que não pode ser anulada. E a Escritura não pode falhar. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Adotamos o cânon protestante e ensinamos, pois que a Bíblia contém somente 66 livros inspirados por Deus, estando dividida em duas partes principais, Antigo e Novo Testamento, ambos escritos por ordem de Deus, num período de 1600 anos aproximadamente, e por cerca de 40 homens de estratigrafias
distintas, os quais escreveram em épocas e lugares diferentes, como Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, conforme o teor destas palavras, tenho feito concerto contigo e com Israel. Jeremias, cerca de 800 anos depois, veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: toma o rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia em que eu te falei a ti, desde os dias de Josias até hoje. E o apóstolo João, no final do primeiro século da era cristã, e disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Entretanto, a pluralidade de escritores e os diferentes lugares e épocas em que foi escrita não comprometeram sua singular homogeneidade, pois se trata do pensamento de um único autor, Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. O Antigo Testamento contém 39 livros produzidos antes de Cristo e está dividido em 4 partes, pela seguinte ordem: Lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Proféticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. O Novo Testamento contém 27 livros que foram produzidos depois da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo e está dividido em 4 partes: Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Histórico, Atos dos Apóstolos. Epístolas, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª e 3ª João, Judas e Revelação, Apocalipse. Esses livros autorizados são chamados de canônicos. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. São 2 os propósitos das Escrituras Sagradas: revelar o próprio Deus e expressar a sua vontade à humanidade. Pelo primeiro, dentre outras revelações, Deus graciosamente revelou a si mesmo pela palavra. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Pelo segundo propósito, Deus expressa claramente a sua vontade redentora a todos e a cada um dos seres humanos, sem nenhuma acepção de pessoas, por meio da fé em Jesus Cristo. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá da fé. Assim sendo, o Senhor Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele mesmo disse: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Tudo o que precisamos saber sobre Deus e a nossa redenção está suficientemente revelado em sua palavra. Ela é o manual de Deus para toda a humanidade e suas instruções visam também a felicidade humana e o bem-estar espiritual e social de todos os seres humanos.
toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. A Bíblia revela o seu poder de forma clara e inconfundível. Ela emprega uma metáfora para mostrar esse poder quando chama a si mesma de a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O seu poder é capaz de destruir as fortalezas de Satanás. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, como também pode penetrar no mais íntimo do ser humano. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. O próprio Senhor Jesus Cristo derrotou Satanás usando o poder das Escrituras Sagradas quando foi tentado por este no deserto. Jesus evitou qualquer outro argumento, abriu mão do uso de seus poderes sobrenaturais, característico do seu ministério terreno, e disse apenas, está escrito, e isso por 3 vezes. Citou a lei de Moisés, o livro de Deuteronômio. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Não reconhecemos a autoridade espiritual dos apócrifos, nem dos pseudo-epígrafos, chamados pelos católicos romanos, respectivamente, de deuterocanônicos e apócrifos. O Senhor Jesus Cristo fez menção das Escrituras Sagradas nos seus dias, a Bíblia tripartida dos judeus, lei, profetas e escritos. E disse-lhes, são estas palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. E nelas não constam esses livros, porque nunca fizeram parte do Antigo Testamento dos judeus. Os livros apócrifos, palavra que significa escondido, apresentam erros históricos e geográficos, bem como anacronismos, além de ensinarem doutrinas falsas e práticas divergentes das Escrituras inspiradas, a exemplo da oração pelos mortos. Os pseudo-epigráficos, palavra que significa falsos escritos, foram produzidos por autores anônimos e espúrios, que atribuíram indevidamente sua autoria a profetas e apóstolos. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. A Bíblia é, portanto, a mensagem clara, objetiva, entendível, completa e amorosa de Deus, cujo alvo principal é, pela persuasão do Espírito Santo, levar-nos à redenção em Jesus Cristo. Nós a interpretamos sobre a orientação do Espírito Santo, observando as regras gramaticais e o contexto histórico e literário. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. A Bíblia fornece-nos ainda
O conhecimento é essencial e indispensável à nossa comunhão com o Pai Celeste e com o nosso próximo. Assim sendo, não necessitamos de uma nova revelação extraordinária ou pretensamente canônica para a nossa salvação e o nosso crescimento espiritual. O próprio Deus ordena que conservemos íntegra a sua palavra. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que eu vos mando. O livro de Provérbios reafirma a inteireza e a pureza da Bíblia Sagrada. Toda a palavra de Deus é pura, escudo para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. No encerramento do canône divino, o Senhor Jesus chancela a integridade e a completude da Bíblia Sagrada. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Bem, meus amados, só resta agora agradecer primeiramente ao nosso Deus pela oportunidade de aqui estar, para trazer aqui, de alguma forma, ajudar os nossos queridos irmãos. Sou carente das vossas orações. Deus te abençoe, meu irmão, e que possamos realmente guardar esta palavra em nosso coração. Que Deus lhe abençoe, se Deus nos der graça e sabedoria, aqui estaremos também trazendo agora, falando sobre Deus, certo? Então estamos falando acerca deste manual aqui que está aqui comigo, certo? Então adquira o seu ou a sua declaração de fé das Assembleias de Deus. Não se esqueça disso aí, tá bom? Forte abraço a todos, até a próxima.